Boa noite, cá estamos para mais um programa de Janos, como sempre, às terças-feiras, às 21 horas. Este programa, também como sempre, é transmitido nos nossos canais do Facebook, no canal do X e também no canal do YouTube. A técnica hoje está a cargo de Nelson Ferrão e a moderação ao meu cargo, Francisco Mendes. Hoje vamos falar aqui sobre a Associação Académica de Santarém, uma associação bem conhecida da maior parte dos calavitanos, e para isso temos connosco Gilberto Leandro, que é, desde há pouco tempo, já falaremos também sobre isso, o presidente da direção desta associação. Gilberto Leandro, eu começava por lhe perguntar se nos podia dizer ou contar um pouco da história desta associação que começou em 1931 como produto de duas academias, portanto a Academia da Escola Agrária e do Liceu, e que no primeiro ano teve ainda outro nome, que era a Associação Académica de Futebol, só depois tomou este nome que ainda hoje tem. Talvez falarmos um pouco de uma história um pouco mais recente do que esta que eu aqui estou a referir, para quem está mais desatento conhecer melhor a Associação Académica de Santarém. Boa noite, Francisco. Boa noite a quem nos está a ver e a escutar. É verdade, estamos a caminho dos 93 anos. É uma associação que representa a nossa cidade e que representa, em grande parte, o Ribatejo, na maioria dos casos, especialmente no futebol de formação. A história dela começa exatamente aí pela vontade dos estudantes na criação de um espaço para poderem jogar e praticar futebol. A seguir, ela teve um desenvolvimento, como é histórico, relativo a uma série de modalidades. Na história da associação, há uma série de modalidades que já foram muito bem representadas pelos nossos atletas, quer na pesca, quer no ping-pong, quer no basquete, quer na ginástica. Houve, de facto, ao longo destes anos. A minha chegada à académica é com o meu regresso a Santarém em 2011 e como todos os pais que vão chegando nos últimos anos às direções, procuram um espaço para os filhos e acabam por depois, gostando ou não gostando, acabam por se envolver com o clube, e aqueles que gostam acabam por chegar às direções pela disponibilidade que possam ter ou a vontade que possam ter. As associações passam um bocadinho por esta dificuldade hoje de ter gente voluntária e disponível para assumir estas responsabilidades, e esta associação hoje tem, de facto, uma dimensão que já tem aqui um aspecto, sendo que ainda é uma direção voluntária e uma direção de um grupo de 16 pessoas e mais uma série de aliados que acabam por ser os pais que vão fazendo com que isto funcione. Nós, entretanto, já vamos falar sobre vários desses pormenores que aqui começou a aflorar. No entanto, só duas curiosidades antes de continuarmos. A Associação Académica de Santarém, ou a Académica de Santarém, como normalmente é conhecida, é também conhecida pela Briosa. De onde é que vem esse nome? Vem na sua fundação. Na sua fundação, o estudante de Coimbra, que de facto fazia parte aqui depois dos Regentes Agrícolas, e que traz exatamente esse termo brioso da Académica de Coimbra. Portanto, acaba por depois, dentro daquilo que é o lance das académicas, e acaba por nascer também a Briosa de Santarém. E, portanto, manteve-se sempre essa ligação no início à Académica de Coimbra, nos últimos anos com, de facto, ligação alguma. Nos seus fundadores teve, de facto, essa ligação, porque na origem esteve, de facto, um homem que trouxe essa ideia da Académica de Coimbra para cá, e que, de facto, com o Liceu e com a vontade dos estudantes, acabou por os tornar briosos, ou seja, no seu brilho academista, e mantém-se ainda hoje. Portanto, continuamos ainda com o mesmo tema de termos, de facto, estudantes, e hoje, e há muitos anos esta parte, continuamos a ter estudantes. Hoje, de facto, os nossos estudantes partem para longe logo muito cedo, com uma quantidade diferente daquela que era na altura da fundação, porque eram muito menos a ir embora e a permanecer na cidade.
Hoje, os nossos atletas de 17, 18 anos acabam por todos partir e fazer aqui a sua formação desportiva. São poucos depois aqueles que seguem a vida ativa na ginástica ou no futebol em termos profissionais, mas porque hoje também procuram o desporto de uma forma diferente à época, portanto não tem só a vertente de competição. Agora, na casa, se mantenhamos sempre o foco na competição e gostamos de estar nos campeonatos nacionais e damos muito foco a isso, não descurando em momento algum aquilo que é o desporto em si e manter os jovens ativos, independentemente de não ser, para muitos, não ser um futuro, mas ser sempre um momento de fazer desporto e de estarem ativos. Tínhamos há bocadinho, ou eu tinha há bocadinho referido, que a Académica surgiu das academias, em 1931, das academias do Liceu e da Escola Agrária. Agora falou na ligação, continua a haver com os estudantes, até porque são os jovens também. Essa ligação hoje em dia é mais com a Agrária, por serem lá as vossas instalações também, aos vossos treinos, ou existe mesmo uma relação ainda com os estudantes das diferentes escolas? Nos últimos anos houve, de facto, voltou a haver uma aproximação com os estudantes da Agrária, e tanto os estudantes da Agrária hoje, nomeadamente esta associação de estudantes que está agora ativa, tem uma proximidade muito grande da direção da Académica e daqui dos espaços, porque de facto manteve-se essa relação nos aspectos sociais que vamos participando na cidade. Acabamos de ter essa envolvência também com a Associação de Estudantes da Escola Agrária e a proximidade no mesmo local acaba por nos trazer essa proximidade e fazermos aqui algumas coisas em conjunto. A Associação Académica esteve no dia 4 de outubro com os estudantes da Agrária naquilo que é o grande evento deles na recepção do Caloiro. Eles já estiveram connosco aqui noutros eventos e a perspectiva é mantermos sempre esse bom relacionamento com os estudantes da Escola Agrária. Embora hoje a Associação Académica é abrangente, portanto, não só do Conselho, mas também dos Conselhos limítrofes, porque aquilo que tem sido o bom trabalho da Académica tem permitido estar nos campeonatos nacionais e a disputar sempre os títulos distritais, e faz com que, de facto, aquele atleta que é mais competitivo e que está um pouco mais afastado daqui da nossa cidade, que está no concelho, que está nos concelhos ao lado limítrofes, acaba por também vir para cá praticar, porque, de facto, é o clube com maior dimensão no distrito, é o clube que compete nas provas, quer distritais, quer nacionais, com maior relevo, e acaba por também trazer a si esses atletas. Mas sendo que o nosso foco passa por, nós nos últimos 10 anos criamos aqui situações que achávamos que a sociedade precisava, nomeadamente o futebol feminino. É um projeto do professor Dr. Fernando Santos, que é o nosso diretor técnico, que acabou por ser um sucesso. Portanto, estamos já no segundo ano, vamos para o terceiro, e teve uma resposta mais positiva do que estávamos à espera. A criação da escola de futebol de Alcanede, porque foi um aproximar da Académica ao Conselho e ao norte do Conselho, e também porque havia, de facto, uma série de atletas. Nós temos cerca de 70 atletas na escola de futebol de Alcanede, femininos e masculinos, e, portanto, esse trabalho da Académica passa um bocadinho por isso, passa por ser abrangente, estar atento e dar espaço para todos. Então, hoje, a Académica, portanto, tem uma abrangência que não é só a cidade de Santarém, falou em Alcanede, mas também fora do Concelho de Santarém, então, e concelhos limítrofes. Em que concelhos é que têm influência, digamos assim, por terem atletas de lá, pelo menos? O Conselho de Salvaterra, o Conselho de Almeirim, o Conselho de Torres Novas, Entroncamento, é a história que nos últimos 10 anos termos praticantes de futebol, na área do Conselho de Benavente e Salvaterra, praticantes na área da ginástica acrobática. A nossa ginástica, de facto, é coordenada pela Tânia Carrapete, e, portanto, tem um histórico na modalidade. Fez um excelente trabalho nos últimos 6 anos e acaba por trazer e capitalizar o atleta que, de facto, quer
estar nos sítios onde são mais exigentes, onde o treino de facto é mais rigoroso, onde há mais oferta, acaba por trazer também esses atletas que procuram mais a competição e acabam por vir também, quer para o futebol, quer para a ginástica acrobática. Há pouco referiu que em Alcanede havia 70 atletas. Ao todo, quantos atletas, aproximadamente, é que tem a Académica de Santarém? A Académica, neste momento, ronda os 610 atletas na totalidade entre o futebol masculino, o futebol feminino e ginástica acrobática. Depois tem aqui ainda uma modalidade que é a petanque, que tem cerca de 38 atletas federados. E, portanto, estas são as 3 abrangências neste momento ativas que estão cá hoje. E, portanto, nos últimos 2 anos conseguimos concentrar na escola agrária as 3 modalidades, e, portanto, praticam cá as 3. Em tempos, a modalidade da ginástica esteve no Politécnico, no Politécnico lá em cima na cidade, no espaço do ginásio, porque foi o primeiro espaço que de facto encontramos. Depois foi possível, com o protocolo com a escola agrária, ocuparmos o ginásio aqui na agrária e, portanto, hoje temos as modalidades todas sediadas cá em baixo. Temos depois a escola de futebol em Alcanede, que de facto estão a ser criados espaços para a prática do desporto. Hoje são usados o pavilhão ginódesportivo que foi criado para a sociedade civil e para a escola, um espaço da escola que tem um campo sintético e que a associação utiliza ao final do dia, e ainda um parque de jogos que permite, ainda que não com as condições que queríamos ter, mas permite que se vá ensinando um pouco aquilo que são os jovens atletas na modalidade de futebol. Mas passa exatamente por percebermos essa necessidade. A minha origem é da freguesia de Alcanede e conhecia bem, de facto, essa realidade. Há um gosto muito grande na freguesia a norte do concelho relativamente ao desporto, sempre teve uma história com o desporto, mas acaba por ter uma distância à cidade e uns acessos que não lhe permite ser acessível vir a Santarém. Portanto, para um pai fazer 30 km todos os dias, sendo numa situação ainda que não está em competição, está à procura de lazer e de dar desporto ao filho, é longe quando tem uma oferta a 16 km em Rio Maior, ou quem está no norte da freguesia está ali muito próximo da Mendiga de Porto de Mós e, portanto, tinham muita vertente de futsal porque estavam próximos. O facto de ficarmos junto da escola e de permitirmos aos pais um prolongamento do horário fez com que, de facto, a escola crescesse muito rápido. Há uma perspectiva de crescimento para os próximos 2 anos muito interessante. E, portanto, é este o caminho que queremos fazer, que é ser um pouco abrangentes nas 2 áreas, quer no lazer, quer na competição. E tem essa valência em Alcanede. Pernes, por exemplo, poderá ser uma hipótese um dia, não se sabe quando, que exista também o ginásio desportivo? É possível. Agora, depois voltamos aqui à realidade, à realidade do associativismo. A realidade do associativismo, eu cheguei aqui em 2011, portanto estudei em Santarém, tive 19 anos em Lisboa e quando regressei sempre estive no associativismo e, portanto, facilmente me aproximei das pessoas da direção e fui colaborando. E o que vejo somos quase sempre os mesmos, embora nós nesta direção tenhamos conseguido pôr uns novos pais que têm cá os atletas e que acabaram por entrar para a direção e que são de facto o grande suporte da associação académica, são o grupo forte de pais, mas há essa dificuldade, é uma dificuldade transversal. Eu quando converso com os diversos dirigentes das modalidades dos diversos clubes na cidade, o problema é transversal, não é um problema da académica. As pessoas cada vez são um bocadinho mais egoístas no tempo e têm menos vontade de disponibilizar tempo. Isto de facto ocupa muito tempo e as pessoas têm que ter muito querer e muita vontade, e isso é as tais dificuldades que vamos tendo no associativismo e que temos que os
os que de facto gostamos, temos de ter muita força, muita coragem para manter isso, embora o nível de exigência às vezes que nos colocam é do nível profissional, sendo que nós somos amadores, sendo que nós somos voluntários, e que vamos tentando fazer o nosso melhor sempre que conseguimos. E como muito bem disse, esse é um problema do associativismo, não é só um problema do desporto ou das associações desportivas, é um problema em geral do associativismo e do que se faz com caráter voluntário. Não é? Há pouco estávamos a falar na abrangência da Associação Académica de Santarém e relativamente a sexos. Continua a haver, uma vez que o futebol masculino é com certeza predominante no clube, continua a haver muito maior número de rapazes ou de homens no número de atletas do que de raparigas ou mulheres, não? No futebol continua a haver um número superior e nós dizemos que nós temos aqui cerca de 60 atletas femininas no futebol. Temos 200 atletas na ginástica acrobática. Portanto, nós, Associação Académica, não estamos meio em termos de atletas na modalidade, mas estamos quase. Entre o futebol feminino e a ginástica acrobática, quando colocamos na balança o género, acabamos por estar equilibrados. É verdade que eu acho que o futebol feminino despontou, exatamente como aconteceu no rugby, quando a nossa seleção de rugby foi ao Mundial e de facto despertou, e o nosso clube em Santarém, que representava o rugby, cresceu muito nessa altura. Também o futebol feminino aproveitou a onda da nossa seleção ter começado a internacionalizar-se e de facto despertou a atenção das crianças, e as crianças começaram a não ter esse fantasma de serem meninas e jogarem futebol. Portanto, hoje o futebol, nos últimos 4, 5 anos, o futebol feminino cresceu muito e tendencialmente, sempre que vamos tentando fazer novas inscrições, percebemos que há de facto ainda muito espaço para crescer, porque estamos a começar. Aliás, ainda há um par de anos, quando digo um par, talvez 3, não sei bem quantos são, saberá, não havia em Santarém futebol feminino, Santarém cidade, havia em Pernes, que depois parece-me que também acabou, e em Almeirim seria o mais próximo. Hoje a realidade é diferente, como acabou de dizer. Não é? E em termos de idades e de escalões, desde que escalão ou que idades é que são os atletas, até que idades dentro da académica? No futebol feminino temos essencialmente 3 escalões, portanto temos o escalão das escolinhas, temos o escalão dos infantis e depois o escalão de iniciados, portanto, que vai até aos 16, o outro que vai até aos 13 anos e depois as escolinhas. Falava da questão do nosso colega de Pernas. A descentralidade cria uma dificuldade, de facto, a quem não tem muita oferta de atletas, porque criar um escalão de infantis implica ter um lote de atletas para que possa depois ter uma equipa constituída, e o facto das cidades maiores terem mais pessoas acaba por centralizar um pouco essa atividade e, portanto, acaba por capitalizar mais. É verdade que em Santarém há 3 anos não tínhamos. Portanto, a Académica é pioneira em Santarém com o futebol feminino, embora no Conselho Pernas tenha sido, de facto, o primeiro. Teve, provavelmente, a dificuldade que é não estar no centro e não conseguir depois criar meios para que tenha mais pela distância, porque as pessoas hoje, de facto, procuram. Houve uma migração, num determinado momento, das pessoas da aldeia para a cidade. Hoje, com as dificuldades económicas, as pessoas estão a voltar às aldeias, mas a realidade é que essa falta de atletas leva a que depois nas cidades maiores, e portanto aqui ao lado de Almeirim também tem futebol feminino e começou primeiro que nós, mas também acaba por ter um pouco depois de dificuldade, que tem a ver com o número. As nossas cidades em Portugal não oferecem o que a cidade aqui do país vizinho oferece, que é ter uma cidade com 500 mil de habitantes, e de facto depois as coisas funcionam diferente. Nós temos uma cidade com 30 e poucos mil habitantes e, portanto, temos de facto de viver com essa quantidade de pessoas que temos e sobreviver às dificuldades que é criar coisas numa cidade com a dimensão que ela tem, mas é a realidade. Agora, de facto, os clubes mais pequenos do nosso concelho
têm também essa dificuldade que nós conhecemos e percebemos perfeitamente. Portanto, nós que estamos numa escola de futebol em Alcanedo, percebemos isso. Nós não conseguimos também formar com o mesmo ano etário de escalões de futebol em Alcanedo. A facilidade que temos é agregá-los e integrá-los na académica e, portanto, e só terem que vir uma vez por semana, tendo o treino junto a casa e depois terem de facto a integração aqui. Portanto, essa foi a mais-valia que conseguimos levar para o Conselho, que foi poder oferecer o treino lá e poder depois acrescentar aqui. De facto, quem Alcanedo, se pensar em criar sozinho o espaço, vai ter sempre essa dificuldade, como tem o Pernas, como tem os clubes que estão num sítio onde tem menos população. Independentemente de terem pessoas, de facto, com muito querer e com muita vontade. É sempre uma dificuldade de escala que acontece em muitos pontos do nosso país. Falámos já em várias modalidades, em 3 modalidades que atualmente estão presentes na Académica de Santarém. O futebol, sobretudo masculino, será a principal, futebol feminino agora também. Já aqui nos falou da petanca. A petanca, por exemplo, foi este ano, foram campeões nacionais de dupletes femininos. Não é? Fomos e vamos ainda ter algumas provas este ano que queremos de facto levar o nome da Académica bem alto. O ano passado foi um ano também muito bom, portanto fomos campeões nacionais com o Filipe Antunes de tiro, fomos campeões nacionais de mão a mão, portanto 1 contra 1, fomos campeões nacionais em pares mistos e a prova foi em Santarém. Este ano foi este fim de semana anterior em Lagos, e a criação e a centralidade levou que também conseguíssemos reunir aqui um grupo de atletas. A petanca, infelizmente, não consegue ainda, como nos países vizinhos, capitalizar jovens, tem muita dificuldade em capitalizar jovens, porque a modalidade não é divulgada nas escolas. Nós estamos a tentar, com IPSS da cidade, que têm jovens, estamos a tentar, de facto, criar esses laços, porque é uma modalidade que não tem, de facto, um custo mensal como tem as outras modalidades e permite a esses jovens praticar desporto. A modalidade aqui não é vista ainda como um desporto, é vista como um lazer. Mas foi também mais criada para pessoas de mais idade, ou estou enganado? Esse, de facto, é o estigma que temos em Portugal. Espanha, nos últimos 6 anos, fez um caminho muito positivo e tem hoje a maioria dos jovens melhores no mundo são espanhóis, a competir. Ainda no fim de semana passado, uma jovem espanhola em Santa Susana, Barcelona, ganhou a prova de tiro europeia, exatamente porque começaram a formar há 6 anos. As escolas e os municípios envolveram-se e conseguiram, de facto, hoje levar a modalidade como uma modalidade de competição. Os franceses têm isso, e são os pais da petanca, têm isso muito bem dividido. Portanto, culturalmente toda a gente joga petanca, mas existe um nível de competição. Imagina um clube com 300, 400 atletas em França, só conseguem depois passar às provas de competição 30, 32 atletas. Em Portugal eu só conheço 2 ou 3 clubes que fazem isto, portanto, Lolé, Caldas das Taipas e Guimarães, que já têm isso, já têm de facto um grupo de pessoas que jogam petanca, mas dentro do quadro para representar o clube só passa de facto a que eles tiverem um melhor nível de competição. Agora, continuamos com esse estigma porque não conseguimos, e há muita gente disponível. Porque é verdade que há muita gente da petanca que já está numa fase de reforma e que estaria disponível para passar todo o conhecimento da modalidade nos momentos das AECs, nas escolas, nos momentos em que de facto é preciso ocupar os atletas, e a petanca requer de facto muita concentração e treino, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa. Portanto, a Filipe Antunes, a Silvia Ramos, são atletas que treinam 2 vezes por semana, no mínimo, na agrária, treinam muito em casa
exatamente porque querem estar num nível de competição igual às colegas europeias. E, portanto, quando vão Que lá idade é que elas em particular têm? Então, em que escalão etário? a Filipe ainda não tem 30, a Sílvia tem 51. O ano passado, por exemplo, nós estivemos numa prova internacional em Marselha, portanto fomos 10 atletas da Académica lá, e a prova que elas encontraram foi o sonho de quem joga petanca, porque encontraram uma prova com 250 atletas femininas e perceberam o nível de competição. Conseguiram, de facto, chegar aos 32 avos da prova, mas o que tinham pela frente eram jovens entre os 20 e os 30 anos. Havia, de facto, atletas com 40, 50 anos, mas o grosso, a maioria, era entre os 20 e os 30. Portanto, no país, e porquê é que a petanca em Portugal tem isto? Porque quem trouxe para cá foram os imigrantes. Portanto, os imigrantes, quando vêm e têm algum tempo para praticar a modalidade, já vêm num período pré-reforma, de reforma, e acabou por entrar num momento de lazer, às vezes com as regras da modalidade distorcidas, e que faz com que depois a petanca não tenha ainda esse nível que o meu colega de Lolé já tem 40 atletas jovens, o colega da Onda Sólida em Tavira já tem 20, o nosso capitão da seleção em Lagos, em Bem-Safrim, já tem também 20 atletas jovens, e estamos a falar de jovens com 10, 11, 12, 13 anos. Portanto, o Algarve tem isso, tem essa essência na modalidade de conseguir, de facto, cativar os jovens. A norte do país ainda não chegamos lá, as escolas ainda não têm essa abertura, não há ainda espaço também para se praticar, e não há culturalmente, não há tradição ainda. Então, no país temos o quê? Cerca de 12, 13 clubes onde se pode praticar petanca, não? Não, temos 47. Temos 47 clubes. Já são muitos, então. Em Santarém, o único é académico ou há outros que também têm? Nós na Zona Centro, que se chama Associação de Petanca da Zona Centro, somos 16 clubes e que engloba Santarém, Almeirim, Alpiarça, Muge, Granho. Depois, ali na zona de Fátima, temos mais 5, 6 clubes. Depois temos a CCL de Lisboa, Estoril, o Sobreirense em Torres Vedras e o Olho Marinho em Óbidos. Portanto, nós somos 16 aqui, portanto, o campeonato regional é feito nesta região aqui num raio de 100 km. Depois, na Zona Sul, existem 2 associações, na Zona Norte, uma associação, e na Madeira está a crescer, há 2 anos ou 3 para cá, está a crescer também a modalidade na Madeira. Nós, em Santarém, o que de facto precisamos é um problema que a modalidade lá fora não tem, porque já cresceram noutro patamar. Os espanhóis, nos últimos 6 anos, e a zona da Galiza, criaram espaços multiusos no meio da cidade que permite que os municípios utilizem para uma série de eventos e que também permite que se pratique a modalidade durante o inverno, quando o mau tempo não permite estar na rua. Há uma cobertura, que são coberturas municipais, que servem para fazer todo o tipo de eventos que os municípios fazem, nomeadamente as feiras semanais. O Algarve tem essa particularidade, que tem melhor tempo do que nós e, portanto, pratica mais tempo a modalidade, chove menos, tem essa dificuldade. Espanha fez isso muito bem, portanto, criou espaços próprios, que são espaços multiusos, permite a utilização para a modalidade e para mais uma série de modalidades, acaba por ter um espaço coberto. França é uma realidade diferente, porque tem 2 milhões de atletas federados e, portanto, já tem espaços próprios indoor para, de facto, praticarem modalidade, e porque tem, de facto, muita gente. Nós estamos aqui há vários minutos a falar da petanca, mas para a grande parte dos nossos ouvintes, provavelmente isso dirá pouco. Convinha, antes de passarmos a questões seguintes, explicar um bocadinho o que é na realidade a petanca. A petanca foi, como disse anteriormente, foi trazida pelos nossos imigrantes quando vinham no verão. Especialmente os imigrantes estavam em França, e qualquer francês tem o hábito de ter 3 bolas de petanca dentro do seu carro, e quando vai ao fim de semana ter com um amigo, a seguir ao almoço, é quase que obrigatório. Nós tínhamos em Portugal o chinquilho, tínhamos a malha,
Hoje começamos a ter já algumas pessoas, porque já temos muitos imigrantes a regressar a fazer isto. Portanto, a petanca não deixa de ser um pequeno espaço, ela pode jogar dentro de um campo delimitado ou num jardim qualquer da cidade onde tenhamos um espaço com 3 metros por 10, já podemos praticar petanca. Portanto, qualquer canto no jardim que as pessoas têm em casa podem praticar 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Acaba por criar uma dinâmica, porque o jogo, para quem vê de fora, parece de facto, há sempre a sensação e a curiosidade, parece tão simples, e nós na agrária temos tido alguns pais que hoje já praticam, porque quando estão a ver a modalidade, isto é tão fácil. Depois, quando começam o jogo, percebem que há toda uma técnica, há toda uma envolvência, há uma correção de posição de corpo, é preciso estar... Porque a prova de petanca tem... Quando as pessoas dizem que é para pessoas mais velhas, é porque efetivamente as pessoas nunca viram provas. Nós em Santarém vamos fazer um internacional no dia 4 e 5 de outubro, que é a Taça Briosa Internacional, e vamos fazê-la em parceria com a Viver Santarém e com o município, na frente da Casa do Campino, para também trazer a modalidade para a cidade e as pessoas perceberem. Vão vir alguns grandes jogadores internacionais, espanhóis, franceses, praticar e ver, para que de facto as pessoas percebam que a modalidade requer muito esforço físico, porque a prova começa às 9 da manhã e muitas vezes quem chega à final às 10 da noite ainda está a jogar. Portanto, a prova é muito longa. E de facto há grandes jogadores que têm agora 60 anos, 70 anos, que quando tinham 40 eram de facto muito fortes e que agora com o tempo jogam bem de manhã e à tarde depois têm uma quebra de preparação que não lhes permite depois ter a concentração para chegarem às finais. E portanto, quem começa a praticar acaba por perceber isso. Agora, tem a parte de facto do lazer que acaba por ser onde as pessoas começam, e depois há sempre aquele que quer entrar na competição. Nós aqui na agrária foi um crescimento até um bocadinho acima do que estávamos à espera, exatamente porque há o espírito competitivo, e aqueles pais que já não praticam futebol, já não praticam um desporto tão intenso na corrida, acabaram por se dedicar à modalidade. E temos aqui, na Académica, temos muitos atletas até aos 40 anos, temos 50% dos nossos atletas. E, portanto, de facto, percebem isso, percebem que de facto é preciso preparação. Outra modalidade que provavelmente também cresceu nos últimos anos terá sido a acrobática, e estou a referir-me que talvez tenha crescido por a ótima prestação que tiveram no Got Talent há talvez 2 anos, já me perdi na conta dos anos. Há 10 anos. Foi, bom, é como em tudo, sempre que os média ajudam à divulgação de qualquer coisa, exponencia. Agora, o facto dos atletas virem para a ginástica e portanto começam um baby gym, começam com 3 anos, o facto de virem e se manterem durante todo o tempo, até aos 18, 19, e continuarem muitos deles depois, tem a ver com, de facto, o gosto que têm pela modalidade e por conhecerem. Nós hoje temos um grupo entre treinadoras e monitoras de 19, portanto, para um grupo de 200 atletas, já temos ali 19 pessoas que trabalham em prol do treino dos outros, e isso fez com que a cereja do Got Talent foi fruto do trabalho que foi feito por quem iniciou o projeto e que foi construindo à sua volta os outros treinadores e os outros monitores. Hoje continua-se a fazer esse trabalho com uma forma muito profissional, com o espaço que vamos ter. Nós queríamos ter um ginásio com o dobro do tamanho que temos, não conseguimos, e portanto temos que, dentro daquele espaço que temos um calendário apertado para conseguir fazer isto. Hoje, por exemplo, a ginástica acrobática conseguiu potenciar num grupo de 40 e qualquer coisa mães, e também já promove, não sendo uma ginástica acrobática, mas já promove uma ginástica de manutenção para mães que acabaram por trazer as filhas e acabaram por se apaixonar pelo facto de terem a sua ginástica com mobilidade e com alguém que as faz, de facto, trabalhar os seus músculos e estar ativas.
e isso tem a ver com a qualidade, de facto, daquela equipa de treinadores que foi crescendo. O campismo, como é que se integra na Académica? O campismo é uma coisa que já tem alguma história e, portanto, é o nosso vice-presidente Luís Chambel, que trata da ginástica acrobática, mas também se ocupa da maioria das modalidades que ainda vão acontecer. Temos uma série de sócios que são campistas e que, portanto, continuam um protocolo da Associação Académica com a Federação de Campismo e que, de facto, tem aqui algumas regalias para os nossos sócios e que faz com que as pessoas continuem ligadas à Académica porque vão tratando de toda a burocracia para quem gosta de fazer campismo. Portanto, temos ainda algum grupo de sócios que está efetivamente ligado à Académica porque tem depois aqui um tratamento burocrático que facilita na ligação com o tratar do processo burocrático para poder fazer campismo tranquilamente. Outras modalidades como o basquete e o ténis de mesa desapareceram mesmo da Académica, foi? E tem a ver com o quê? Tem a ver com nos últimos 5, 6 anos, se vermos os números, por exemplo, da Associação de Futebol de Santarém, percebemos que nos últimos 5, 6 anos houve um crescimento brutal do número de atletas. As infraestruturas não tiveram a capacidade de acompanhar este crescimento. Quando falamos com o basquete, quando falamos com o handball, quando falamos com o futsal, temos exemplo do Vitória na cidade. Quando olhamos para estas modalidades todas, percebemos a quantidade de jovens que temos hoje a praticar desporto e não tivemos esse crescimento. Hoje o município está, dentro da medida do possível, a tentar criar essas infraestruturas, só que não acompanhou a velocidade com que cresceu e com que as pessoas tomaram as decisões. Portanto, nós temos hoje todos os esportes de pavilhão com essa dificuldade de espaços e de gerir espaços. Eu vou ter uma reunião no próximo dia 29 de julho com a Viver, efetivamente para conseguirmos com eles irmos trabalhando dentro daquilo que são os espaços disponíveis para programarmos os grandes eventos que temos de pavilhão, para programarmos as provas, porque toda a gente das outras modalidades também tem as suas provas e é preciso calendarizar e não há espaços para a quantidade que hoje temos de praticantes das diversas modalidades em pavilhão coberto. Eu ia lhe perguntar precisamente como é que estávamos de instalações, mas já nem é preciso perguntar porque já me deu essa resposta. Há falta, não é? O facto de nós vermos agora o município estar a apostar ali numa academia junto ao complexo e estar a apostar na recuperação do pavilhão da Escola Prática e noutros tem o pavilhão de Pernas, obviamente, que é uma situação que à escola já faz falta há muitos anos, ao Conselho faz falta, pouca gente provavelmente sabe que a Associação de Futebol de Santarém acabou por usar o pavilhão de Alcanede como uma centralidade para os treinos das seleções de futsal, porque não havia na cidade. Portanto, hoje Alcanede acaba por ser a capital onde as seleções se podem reunir e treinar, mas essas infraestruturas são de facto importantes no concelho, independentemente de serem na cidade ou não serem na cidade, porque acabam por depois estar disponíveis e hoje as distâncias não são, para quem quer de facto praticar, não são assim tão em termos de tempo tão longe, e as pessoas hoje, às vezes não é bem a distância, é o tempo que leva a chegar aos sítios, e isso de facto é complicado. Agora, quer no concelho, quer na cidade, faltam porque o crescimento foi muito rápido. É verdade que reconhecemos que o município está a trabalhar para conseguir recuperar as lacunas. Agora, se continuarmos com esta quantidade de crescimento, aquilo que estamos a fazer hoje, daqui por 5 ou 6 anos, ainda é insuficiente. Nós, a capital tem uma lacuna enorme, que é, eu tenho uma série de gente a querer praticar atletismo, porque havia uma pista na agrária, onde vai agora ser renovado o espaço com um campo de futebol de relva natural, e continuamos a ter aqui muitos praticantes de atletismo, uns jovens, outros que já praticavam atletismo há 30, 40 anos e que não têm na cidade um espaço para este. Portanto, a academia vai responder a esta questão,
mas ainda é insuficiente, ou seja, nós não temos essa modalidade aqui. A cidade ao lado tem, Rimeiro tem, nós não temos e perdemos isso. Portanto, são uma série de situações que vão ser agora tratadas, mas paramos um bocadinho no tempo e deixamos de criar, de construir, antes de serem efetivamente necessários. Briosa Summer Cup, um campo de férias. A quem é que se destina esse campo de férias? Aos atletas do clube? À população em geral jovem, obviamente? Nós temos aqui, essencialmente, atletas do clube, mas temos aqui 8, 10 atletas que não são do clube e que a associação acaba por responder a uma necessidade que os encarregados de educação têm, que é o apoio há 20 anos atrás era a família. Hoje a família não tem essa disponibilidade e os pais acabam por ter que procurar soluções. Portanto, essa oferta tem a ver inicialmente com os nossos atletas, mas também com outros que temos cá. Nós temos tido, nestas semanas que passaram, cerca de 50 atletas. A grande particularidade que temos é que temos uma oferta diversificada. Portanto, temos um espaço aqui na Agrária. Amanhã os nossos atletas vão estar em Alcanede, porque têm um espaço no protocolo da Agrária, no protocolo, da Associação Académica, com a Junta de Freguesia de Alcanede, permite-nos também levar os nossos atletas para aquele espaço onde tem pádel, onde tem campo de futebol de praia, onde tem uma parede de rapel, onde podem fazer algumas visitas relativamente à cultura que existe ali, do castelo, das pegadas dos dinossauros, e portanto acabamos por fazer aqui uma oferta que passa pela ginástica, que passa pelo futebol, que passa pela petanca. Houve alguns deles que nunca tinham tido contacto com modalidade, mas essa oferta que acabamos por trazer acaba por levar a que os pais, os que já nos conhecem, tomarem a decisão de imediato. Outros vão chegando. Não falámos ainda do Santarém Cup. Que importância é que tem para a Académica e até para Santarém em geral? O Santarém Cup começou na presidência do António Melão e muito bem, foi um visionário que capitalizou para a cidade, e eu hoje digo que o Santarém Cup, provavelmente quem não está muito por perto e quem não vem nesses dias à cidade, à escola prática, à Ribeira, à Agrária, acaba por não ter um real conhecimento do efeito que tem económico. Quem depois procurou restaurantes e procurou os hotéis percebe de facto a dificuldade, porque o torneio foi crescendo, e nós, nos últimos 2 anos, a dificuldade que tivemos foi efetivamente não termos mais capacidade hoteleira. Nós tivemos pais que nos abordaram, que tiveram que dormir na Chamusca, em Fátima, em Benavente. Portanto, a nossa oferta, embora tenhamos crescido muito no alojamento local, não é suficiente para a dimensão que o torneio já atingiu. Agora, e essa é a grande dificuldade que temos. No próximo ano queremos fazer a Santarém Cup com uma melhoria significativa relativamente à qualidade das equipas, à qualidade da competição, porque hoje a procura que temos são de facto equipas internacionalmente. Nós tivemos ano passado 2 clubes franceses, hoje já temos uma pré-inscrição de 5 clubes franceses para o próximo torneio. Já temos uma equipa espanhola que esteve com equipas francesas no verão, na Páscoa passada, e ouviu falar do torneio. Já tem uma dimensão que quem nos visita acaba por levar depois a capacidade que temos de receber, de organizar, e falamos num complexo. Portanto, falamos no complexo da cidade. A cidade tem ofertas já neste momento que as pessoas que não conhecem a cidade acabam por aproveitar nesses dias. Portanto, o objetivo é capitalizar, melhorar em termos de nível competitivo. Vamos ter uma surpresa para o ano que ainda não podemos divulgar já, haveremos de divulgar brevemente,
mas não vou divulgar sem a minha direção, sem a minha direção estar completamente de acordo, mas vamos ter uma novidade para o ano, que esperamos que seja do agrado de todos, mas há aqui um objetivo muito, sempre houve, desde o tempo do pioneiro, passou depois pelo Presidente Torres, pelo Presidente Carlos Esteves, e agora na nossa direção passa por isto, que é a preocupação em devolver aos nossos patrocinadores locais, devolver essa experiência da visita de pessoas e que de facto eles tirem dividendos pelo facto da Associação Académica trazer pessoas à cidade. E esse é um objetivo que queremos continuar a fazer nos próximos anos. No início deste programa referi que, quando o apresentei, referi que o Gilberto Leandro era presidente há pouco tempo, na realidade é presidente da direção, já está desde 2011 na Académica, mas é presidente da direção só desde maio passado. Referiu também que é difícil, por vezes, no associativismo, conseguir voluntários e pessoas para pertencerem a direções e para trabalharem. No entanto, a Académica tem uma direção que é composta, ao que creio, só por presidente e vice-presidentes, mas esses vice-presidentes são logo 15, não é assim? São 15 que acabam por estar muito ligados àquilo que é as equipas. Repara, o facto de termos equipas de sub-6 ou sub-18, acabamos por ter aqui, nós com 600 atletas, hoje a vida social leva a que tenhamos famílias diferentes, portanto, nós temos sempre mais de 600 encarregados de educação diretamente ligados. Isso faz com que a gente consiga ir pegando em pessoas que possam ir trazer conhecimento para dentro. Temos tido o cuidado de, essencialmente nos últimos 5, 6 anos, temos tido o cuidado de trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, para poder enriquecer a forma da direção. Portanto, nesta direção temos pessoas que trabalham na área da saúde, temos pessoas que trabalham na área dos média, temos pessoas que trabalham na área da construção civil, temos pessoas no comércio, na área bancária. O facto de se ter conseguido juntar essa diversificação e de se tentar que cada um dê o seu melhor nessas áreas, depois em prol da associação, faz talvez da direção um momento rico que acaba por depois capitalizar quando são a organização dos grandes eventos. A organização de um evento como o Santarém Cup envolve muitas vezes mais de 100 pessoas. Envolve muitos treinadores da casa que têm que se ocupar da parte técnica de futebol, mas depois envolve depois de muita gente em tudo aquilo que não se vê e que tem que acontecer bem, que são os transportes, que são a ligação com as hotelarias e a experiência de cada um com os média, na relação com os externos que nos chegam, acaba por fazer com que ela seja importante, que seja diversificada. Mas não é fácil que precisamos às vezes de muito brio, como os franceses costumam dizer, muito savoir-faire, para conseguir com que os pais se deixem ir. Vamos lá então agora fazer 2 anos aqui na direção. Isto a coisa acaba por não ser 2 anos. Eu estou cá há 4 como vice-presidente e depois acabamos por estar envolvidos e achamos que os projetos nunca estão concluídos e que temos de dar alguma continuidade. E é um bocadinho nesse espírito de missão, mas de facto as pessoas depois acabam por não ter o seu tempo disponível como alguns gostariam de ter, mas é um momento que eu acho que é um momento que cada um deve dar um bocadinho à sociedade, concentrar-se um bocadinho naquilo que é a parte social da vida ativa das pessoas, nomeadamente esta relação com os jovens, fazer o seu projeto durante um determinado tempo, deixar espaço para formar outros, para darem continuidade. Eu conheço bem os últimos 3 presidentes
E acho que, de facto, eles merecem que quem ficou que dê continuidade, assim como eu vou gostar de ver que depois se dê continuidade. Eu estou presidente, não sou, estou presidente. Já há pouco falou em parceiros. De que é que vive, no fim de contas, a Académica de Santarém? Dos contributos dos atletas, dos apoios desses parceiros? Esses parceiros são mais institucionais ou mais empresariais? Como é que são as necessidades, no fim de contas, de uma associação deste tipo? Há três fontes essenciais de receita. O primeiro e o mais importante, porque nos fornecem duas coisas, são os encarregados de educação, porque nos fornecem a matéria-prima e nos fornecem as anuidades e as mensalidades. Esses são os principais. Depois temos, de facto, os patrocinadores, que são pessoas que também estão atentas à sociedade e que, de uma forma ou outra, estão atentas ao trabalho que se faz na Associação Académica e, com essa responsabilidade social, contribuem no nosso orçamento para que se consiga fazer coisas e que se consiga manter o que tem. O município, de facto, nos últimos anos, tem sido um pilar importante, não só para a Académica, mas como uma série de clubes da nossa cidade, porque são receitas muito importantes. Portanto, estas são as três fontes: o nosso município, os nossos pais e os nossos patrocinadores. Obviamente que os eventos e são extremamente importantes para compor aquilo que é o nosso orçamento em matéria de investimentos que são necessários ir fazendo e que não podemos nunca descurar, porque são parte importante do nosso orçamento. Mas acaba por ser isto. Falta-nos falar do futuro. Já disse há pouco, não ia aqui dizer-nos o que é que vai haver de misterioso no próximo Santarém Cup, mas, para além disso, que não pode revelar ainda, o que é que perspectiva para este mandato, este ou próximos mandatos, à frente da Académica? Nós, essencialmente, queremos manter, de facto, aquilo que foi o crescimento destes últimos 3 presidentes que estão, e essencialmente 2 que estão comigo nesta direção. Portanto, o Carlos Esteves, o presidente de SANT, é, neste momento, o órgão máximo, que é o presidente da Assembleia Geral. O António Melão, porque foi o primeiro presidente que eu conheci, é o presidente do Conselho Fiscal. E nós, essencialmente, queremos não estragar aquilo que foi feito nos últimos anos e manter. E às vezes é mais difícil manter do que criar. Embora nós tenhamos a perspectiva da criação nos próximos 2 anos, de criarmos aqui algumas coisas interessantes, nomeadamente na área do futebol. É uma perspectiva e as pessoas conhecem. Nós temos uma série de atletas que nos vão exigindo quase o futebol sério. É um passo que a decisão vai passar pela direção, mas essencialmente passa pelas infraestruturas. Nós temos muita dificuldade nos jovens quando vão para a faculdade, mas depois temos muitos jovens que, quando acabam a faculdade e voltam para a cidade, que são briosos e que gostariam de continuar a praticar futebol na Académica. Nós, eventualmente, vamos para um patamar intermédio, ainda que esse é um caminho que ainda vamos analisar como é que o podemos fazer e de que forma é que o podemos fazer, mas, de facto, existe vontade nos briosos e existe alguma vontade nas gentes do futebol académico para que isso aconteça nos próximos tempos. Na ginástica acrobática, estamos muito concentrados naquilo que estamos a fazer. Precisamos de maturar alguns atletas nossos, mas, como dizia há pouco tempo nos Calabres de Gino, nós vamos querer fazer uma coisa muito interessante em termos de ginástica, em termos à semelhança do Santarém Cup, na área da ginástica acrobática na cidade, porque somos a capital do distrito, estamos no meio do país, estamos bem localizados e estamos a preparar uma prova em parceria com o Viver e com o município,
que dignifique a nossa modalidade e que a faça crescer para outro patamar. Mas como dizia o presidente da Associação de Ginástica há pouco tempo, da Scalabris Gym, nós temos muita matéria-prima que ele, que é da ginástica há muitos anos, acredita que a vamos ver nos patamares internacionais nos próximos tempos. Portanto, não desfocar e manter esse foco relativamente a esses atletas que querem de facto competição e proporcionar-lhes esse caminho para que possamos ter ao melhor nível europeu os nossos atletas da Académica da Ginástica Acrobática. Esse é um sonho que temos de trabalhar, o sonho que manda a vida, e temos que ir atrás dele. Portanto, esses são objetivos que vamos trabalhá-los. Gilberto Leandro, obrigado por ter estado connosco e nos proporcionar conhecer melhor a Académica de Santarém. Tivemos a falar quase 1 hora. Mais uma vez, muito obrigado. E nós, tejanos, voltaremos na próxima terça-feira com novos convidados, com um novo programa. Obrigado e até lá. Obrigado. Boa noite.